Shalom, shalom! Bem-vindo a mais um Chá com Torá. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre as festas do Eterno, né? Mulheres, né? Nós mulheres que temos estudado, temos nos aperfeiçoado e mergulhado na Torá do Senhor para receber do Eterno e passar mais para você, né? E do outro lado. Você que acha que não pode cumprir as festas do Senhor, celebrar as festas do Senhor, nós estamos aqui para mostrar a você, né, e do outro lado, que você pode assim celebrar as festas do Senhor. Eu sou a Daniele, membro da congregação Missão Bereshit, e estou com as minhas irmãs hoje aqui mais uma vez. Eu estou muito feliz porque estou aqui de volta, né? Fiquei um tempinho fora, mas meu coração hoje está muito feliz. E eu estou aqui com as minhas irmãs, que é uma alegria muito grande de estar aqui celebrando com elas esse tempo, Moedim, os encontros marcados do Eterno, né? E mais uma festa para a gente falar, que é a festa de Shavuot. Amém? Ou festa das semanas, ou festa das primícias, ou Hag Matan Torateino, a festa da entrega da Torá. Amém? Então, estamos aqui com a pastora Ana Paula. Shalom, é com grande alegria que eu estou aqui mais uma vez nesse episódio do Chá com Torá, quando a gente vai, como a Dani falou, né, conversar um pouquinho sobre Shavuot, sobre esse tempo designado pelo Senhor, essa santa convocação, que é um momento muito importante, né, e que eu tenho certeza que o Eterno vai falar muito ao coração de vocês, como tem falado aos nossos. Então, sejam bem-vindas e vamos estudar juntas. Amém. Daniele Arona, também, nossa irmã. Shalom. Como eu costumo dizer sempre, o prazer que eu tenho, né, não só de estudar, mas de compartilhar, nos traz a um momento como esse, de podermos também compartilhar com você de tudo isso que nós temos descoberto depois de tantos anos, né? De podermos conhecer um pouco mais dos gostos, né, do nosso Criador, o que Ele disse que o agrada, como o agradar. Então, hoje a alegria do nosso coração é conhecer como podemos agradar ao Eterno cada vez mais, né? E Ele tem nos dado essa oportunidade. Então, hoje nós vamos compartilhar com você um pouco mais de como agradar o seu Deus, de como se aproximar dele, um pouco mais do que é se santificar, de acordo com o que Ele estabeleceu, que é ser santo, né? Principalmente guardar as suas datas santas que Ele separou para si. Então, não aquilo que nós achamos que agrada a Deus, mas o que Ele diz que o agrada. Então, seja bem-vinda a mais uma das festas, das celebrações, dos Moedim, dos tempos determinados do Eterno. Amém. E nossa amada Cláudia Palácio. Shalom, queridos. Novamente, eu tenho que falar que é um grande, um imenso prazer estar aqui, né, compartilhando tudo aquilo que eu tenho aprendido. E vale dizer e ressaltar que eu sou grandemente abençoada toda vez que o Eterno me proporciona essa oportunidade de compartilhar ensinos, porque eu aprendo muito, né? E eu acho que esse é o principal objetivo do Eterno, né? Nos aperfeiçoar como indivíduos no caminho dele, no caminho do que é bom, né? Das suas mitzvot, né? Dos seus mandamentos, porque todos eles são propósitos de vida e de crescimento. Então, eu, assim, posso dizer com toda clareza que estou sendo grandemente abençoada por essa oportunidade. Então, eu quero dividir com vocês um pouquinho desse aprendizado. Amém. Então, vamos lá? Meninas, a essência do nosso chá com Torá, né, é exatamente a essência da festa de Shavuot. Como a gente pode celebrar, né, como se a gente deve celebrar ou não, né, como nós celebramos hoje em dia. E tem pontos que a gente sabe que são importantíssimos nessa festa, desde a outorga da Torá lá no Monte Sinai. Por que foi no Monte Sinai? Né? Depois houve lá em Jerusalém também a descida lá em Pentecostes, a descida do Ruach, né? Então, vamos a uma pequena introdução. A festa de Shavuot, ou festa das semanas, ou Pentecostes, a festa da entrega da Torá, Hag Matan Torateino. Shavuot, quer dizer semanas. Bikurim,
Primícias, que também, Shavuot é uma das festas que a gente chama de festa das primícias, a entrega das primícias, né, dos frutos, dos primeiros frutos da terra de Israel. Pentecostes, que depois a gente vai ver lá na Brit Hadashah, que vem do grego, de penta, né, de 50. Por isso a gente conta 49 dias e no 50º dia a gente celebra Shavuot. Shavuot comemora a entrega das primícias do trigo no templo e a entrega da Torá no Monte Sinai, após a saída da escravidão do povo do Egito, lá em Pêssar, né? Isso aconteceu em 2448. Naquela época, cerca de 1.300 anos da Era Comum, né? Lá no Monte Sinai. E devemos lembrar que a festa de Shavuot, ela não é uma festa sozinha, ela está linkada com outras festas, né? A festa de Shavuot, ela depende da festa de Pêssar. Ela só acontece por causa da festa de Pêssar. Por isso que a gente fala que Shavuot é a festa da libertação plena do povo quando sai do Egito, porque lá em Pêssar o povo teve as algemas quebradas, né? E em Shavuot o povo está caminhando para uma libertação mais profunda. Por isso que o Eterno entrega a Torá ao povo de Israel, né? E todas as festas do Senhor, Pêssar, Shavuot, Sukkot, elas seguem um ciclo agrícola, né? A gente sabe disso, por isso são festas das primícias, festas que mexem com o trigo, a cevada, né? E são festas que o Senhor vai mexendo com essa parte agrícola, que o povo, a simplicidade do povo, né? E o povo tem que subir, que se chamam de Shalosh Regalim, as festas de subida, né? Que o povo tinha que subir a Jerusalém para celebrar essas festas de peregrinação. Festas de peregrinação, exatamente. Né? Shavuot e Sukkot, na verdade, devemos lembrar que essas três festas, Pêssar, Shavuot e Sukkot, seguem um ciclo agrícola. Pêssar é a época quando os frutos amadurecem, que a gente vai falar, que a gente estava falando até da cevada, né? Que é a simplicidade, quando o povo estava saindo do Egito, aquela, como que a gente pode falar? Estava nos momentos de fragilidade, de simplicidade, a gente fala até da severidade, mas não uma parte ruim da severidade. O povo estava muito rude. Ainda saindo do Egito, porque não foram só escravizados, né? Mas foram afastados da espiritualidade, do estudo, das coisas santas, da palavra, dos valores do Eterno. Então, a cevada, essa apresentação primeiro de cevada na sabedoria judaica, a gente vai ver que eles fazem uma conexão com o lado espiritual do povo, né, que eram mais simples, ainda muito com algumas contaminações do paganismo, né, do tempo da escravidão, e isso depois a gente vai ver com a apresentação do feixe do trigo, um crescimento, né, a Dani vai entrar um pouquinho mais, o crescimento desse período, um crescimento espiritual, e a gente vai ver o trigo, né, simbolizando esse outro momento do povo, depois dessa contagem, desses dias até Shavuot, até Pentecostes, um crescimento espiritual. O trigo tem essa analogia. A gente vai ver o trigo sendo usado no Novo Testamento como a apresentação de um homem espiritual, né, um homem justo, obediente ao Eterno, né, o trigo, o joio e o trigo. Então a gente vai ver que eles oferecem o trigo nesse segundo momento, já mais maduros, né? E Shavuot, ele fala exatamente disso, da colheita do trigo. O homem lá em Pêssar como cevada, né, na simplicidade distante do espiritual, como foi falado ainda, e em Shavuot é a colheita do trigo. É onde o povo, né, de Israel, ele estava sendo trabalhado pelo Eterno. Né? E o Senhor compara o homem como trigo também, né? Ele fala que o homem é como trigo. Por isso que lá na frente a gente vai falar que o Senhor vai separar o joio do trigo. Né? O trigo, ele é mais encorpado, ele tem uma semente, ele tem uma casca, tem uma semente que vai produzir, que vai morrer, vai produzir, e o joio não. O joio, ele vai ser amassado, mas ele não tem semente, não tem nada por dentro, né? Enfim. E lá depois Sukkot, que é a conclusão da estação da colheita. Quando toda a produção recolhida do campo, que a gente falou das festas de peregrinação, está sendo concluída. Mas aí é um outro assunto, depois a gente vai falar sobre Shavuot, que deve ter muito assunto para a gente falar, né? Enfim, eu queria até deixar uma anotação que fala: a Bíblia Judaica Completa de Estudos está descrita em que Shavuot sempre foi um dia de agradecimento ao Eterno pela colheita antecipada, confiando numa colheita posterior. Olha como é que é lindo. E a gente vai linkar depois isso aí, o porquê da colheita posterior. Tá ligada? A gente vai começar agora a desenvolver o assunto, porquê dessa colheita posterior, né? Que vai falar do Mashiach e Yeshua. Amém? Então, vamos lá. Por que celebrar a festa de Shavuot?
Como que nós celebramos a festa de Shavuot? Eu Pode falar, gente. A gente vou vai entrar entrando já vou aqui. entrando aqui dentro disso que a Dani falou. A gente vai ler um texto, queria compartilhar um texto, Mateus 5, mas antes, dentro do que a Dani falou, nós vamos ver, então, um grande acontecimento lá em Êxodo, né? Eu vou tentar trazer um pouquinho do cenário, né? A Dani já trouxe as datas, inclusive. A gente vai ver no ano do calendário judaico, né? Como a Dani já falou, no ano 2448, mas para nós, em torno, né? Eu sempre falo em torno, porque a gente sabe que tem datações com uma diferença de anos, 1.300 anos antes do ano zero, né? Da era cristã, da era comum. Então, quando isso acontece lá atrás, a gente vai ver Êxodo, um texto maravilhoso, Êxodo 19, onde a gente vê aquele momento especial, Sim. um momento mesmo esse da entrega da Torá, né? Que eles estão lá no pé do Monte Sinai e o monte fumegava, trovões, o chofar. Então eles estão diante daquele cenário, não podiam encostar no monte, tamanha glória de Deus naquele lugar. E aquele foi um momento que o Eterno, então, está preparando para que o povo ali recebesse a instrução. É uma instrução, a Torá significa instrução. Uma instrução de quê? De conduta, né? De um modo de vida para o povo, como eu falei aqui no início, que vai levar o povo a estar mais perto do Eterno, né? Então, ele entrega ali instruções para isso naquele momento. Então, a gente vai ver que esses acontecimentos, e foi tamanha era a glória, que o povo via o som do shofar, né? A audição e a visão, elas se misturam ali, né? A atmosfera e a dimensão do que estava acontecendo era algo fora do comum, né? Porque o povo estava recebendo aquilo que os santificaria para a presença do Eterno. Eu fiz essa observação porque isso acontece exatamente como também a Dani já introduziu. Nós vamos contar, então, de Pessa até esse momento que a gente vai chamar de Shavuot, semanas, como a Dani já falou, são 7 semanas, né? Segundo a orientação do Eterno, 7 semanas que o povo vai passar um processo, creio que a Dani vai falar sobre a contagem do Homer, né, também. E aí o que acontece? Neste processo, nessas 7 semanas, a gente tem um texto de Deuteronômio 16, a partir do versículo 9, onde também temos a orientação de celebrar e lembrar esse tempo para sempre. Está tudo perpétuo. Estou citando, você pode ler em casa, porque era algo para ser comemorado, uma celebração para sempre, neste mesmo período, né? Uma coisa interessante também, isso tudo para a gente responder aqui a pergunta da Dani, por que celebrar? A orientação do Eterno era que o estrangeiro, o levita, que estivesse nas cidades, todos, homens, mulheres, todos cumprissem essa celebração e lembrassem desse momento de estarem contando as 7 semanas até receberem, então, a Torá para sempre. Era algo que deveria ser lembrado para sempre. Deuteronômio 16, a partir do versículo 9. Então, eles recebem essa instrução e todo estrangeiro que quisesse servir a Adonai também deveria cumprir, observar os mandamentos que estavam sendo recebidos ali. Deixa eu só pontuar uma coisa, que às vezes alguém pode perguntar assim, mas se o recebimento da Torá foi uma vez, por que a gente tem que celebrar para sempre? Porque a cada ano a gente reafirma o desejo de receber. Sim. Né? A gente recebeu, né, quando o Eterno instituiu o Shavuot, que ele entregou a Torá, ali o povo recebeu. Sim. Né? E ali ele instituiu a celebração. Mas a cada ano, quando a gente celebra Shavuot, a gente está reafirmando. Eu quero ser conduzido pela Torá. Eu quero me sujeitar à Torá.
Então, por isso, o Estatuto Perpétuo, a cada ano, né? Cláudia falou em renovação de votos, né? Irmãos, a gente tem vários caminhos, né? Várias revelações no meio de cada um desses versículos. A gente não consegue abordar tudo, mas é importante, eu quero compartilhar com você em Mateus 5, versículo 17 e 18. Vou abrir aqui. Por que devemos celebrar? A gente sempre usa um texto muito conhecido de Efésios 2, que vai nos explicar a importância dos gentios, daqueles que não eram judeus nascidos, né, descendência de Jacó, das 12 tribos, mas fala do estrangeiro que queria servir o Eterno, e essa realidade ela se mantém no período do Messias. Sim. Porque quando Yeshua vem, ele vem para o judeu, como ele mesmo falou, ele restaura a casa, né? Alguns não o receberam, porque não foram todos, a começar pelos discípulos, né? Que às vezes as pessoas confundem isso. E depois nós vamos ver, então, que o apóstolo Shaul, né? O discípulo Shaul, ele vai levar para outras nações. Mas olha que interessante o que acontece neste período. Agora nós vamos dar um salto. Saímos lá, então, do Sinai, que o Eterno manda que celebre. Sim. Todos os anos, cumprindo os ciclos, renovando os votos, todos iam, todos os anos, cumprindo, como a Dani disse, 3 principais datas importantes, além do Shabat, além de Rosh Chodesh, que é a lua nova, né, o início do mês, essas 3 grandes celebrações. E aqui a gente está falando especificamente hoje de Shavuot, né, que é um ciclo espiritual, né? Tem o seu tempo determinado, não é no nosso tempo, mas no tempo de Yeshua, no tempo do Eterno, e nós vamos ver que Yeshua obedece isso, né? E aí eu queria ler com você, olha que interessante. Não pensem, Yeshua falando, Mateus 5, 17, eu vou ler do 17 ao 20. Não pensem que vim abolir a lei, a Torá ou os profetas. Não vim, mas vim completá-la. Vim com algumas traduções, você vai cumpri-la. Sim, é verdade, digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo aí na Ferreira de Almeida a gente já vê um tio, né? Aqui na judaica, que eu estou lendo, um iud ou um traço da Torá, nenhum símbolo, né? Passará. Não até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Portanto, quem desobedecer a menor dessas instruções, veja a importância, é Yeshua, Jesus está dizendo isso, né? E ensinar outras pessoas a agirem dessa forma, ou seja, também não cumprindo as instruções do Eterno, será chamado menor no reino do céu. Mas quem obedecer a elas e ensinar dessa forma será chamado maior no reino do céu. Veja, é o próprio Salvador que está ensinando isso, né? Não somos nós estamos lendo juntos. Pois eu lhes digo, a menos que a sua justiça seja muito maior que a de algum dos mestres da Torá ou dos fariseus, você não entrará no reino dos céus. Olha que palavra. E ele joga uma responsabilidade para os líderes da época, não todos, porque nós sabemos que haviam homens corruptos no meio da liderança dos mestres da Torá na época, homens corruptos como tem até hoje, né? No meio das igrejas, no meio daqueles que se dizem povo de Deus, existem pessoas que estão corrompidas com os erros, com o pecado, longe dos mandamentos. Mas aqui, por que eu devo comemorar? Porque eu fui enxertado neste povo que carrega essa aliança, né? Então, eu devo comemorar por isso. Eu estou fazendo uma conexão com você e vou levar você, porque nós vamos aprofundar, até o período que a gente chama, então, de Pentecoste, separando o Pentecoste de Shavuot. Queridos, é a mesma celebração. Nossa, Como a Dani já explicou,
é somente porque foi para o grego, né? É. E aí, Pentecoste, pente de 5, de 50, porque nós vamos contar 7 semanas, que são 49 dias, e mais um, que é o dia da celebração, do recebimento da Torá. Então, Pentecoste e Shavuot é a mesma data, a mesma celebração. Uma acontece 1.300 anos antes, e depois nós vamos ver isso já na época de Yeshua. Passou Pessa, ele começa a aparecer, né? Logo depois ele começa a aparecer para os discípulos. Nesse período de 49 semanas, ele já está ressurreto. Então, antes dele ascender aos céus, ele aparece e ele vai, que nós vamos ler aqui mais à frente, ele vai dar uma orientação para que o povo não saísse de Jerusalém. Agora vamos lá, por quê? Por que não saísse? Porque eles já estavam lá para celebrar Pentecoste, Shavuot. Eles já estavam lá para celebrar as 7 semanas e o 50º dia, que é Shavuot. E a determinação é que todos os judeus de todas as províncias e nações fossem a Jerusalém. Exatamente. E nós vamos ler que neste dia, em Atos 2, eu vou citar, não vou ler, não sei se alguém vai ler, nós vamos ver que tinham judeus e prosélitos. Quando se lê prosélitos, são aqueles que se converteram ao judaísmo e estavam lá para cumprir. Atos 2 é tremendo, que você conhece, ou quem não conhece, leia, vai falar sobre o recebimento, que elas vão entrar mais a fundo, mas olha que interessante, falando do contexto histórico. Haviam homens prosélitos que estavam seguindo o judaísmo, que não seguiam Yeshua, e havia ali um grupo que estava obedecendo essa ordem de Yeshua, fique em Jerusalém. Porque eles iam receber algo. Neste mesmo período, olha a importância de nós não tirarmos a data que o Eterno estabeleceu. 1.300 anos depois. Há uma conexão do cosmos, dos astros, tudo estava alinhado com essa data, porque era uma data que foi estabelecida no Sinai. E eles obedeceram. Como a gente lê o texto aqui, por eles terem obedecido, eles receberam no tempo certo. Quando desce a Torá, eles recebem 1.300 e poucos anos depois o Ruach HaKodesh, cumprindo Joel, cumprindo Jeremias, que nós vamos ler aqui. Então, esse contexto acontece pela obediência aos mandamentos. Exatamente. Eles estavam ali. E esses prosélitos e judeus que estavam na cidade, a cidade estava cheia. Estava muito cheia. Né? Então, eles vinham de vários, da Síria, eles vinham do Egito, tinha pessoas de vários lugares. E eles ali recebem, não só, eles veem aquela manifestação da descida do Espírito Santo, que a gente chama de Pentecoste, dia de Pentecoste, né? Shavuot, mas eles vão também receber ensino. E Pedro começa então a ensinar sobre Adonai e sobre o Messias Yeshua. E aquelas pessoas, por terem obedecido o mandamento de, mesmo sem saber sobre o Messias, receberam uma palavra do Messias, foram libertas, entenderam a salvação que o Messias já tinha vindo e foram batizados. Olha que coisa, 3.000 almas se convertem ao Messias Yeshua por estarem obedecendo os mandamentos naquele dia. E vale lembrar também que quando Yeshua falava do Ruach HaKodesh, né, que é o Espírito do Santo, que ele ia ser derramado sobre os seus, para eles aguardarem em Jerusalém, Yeshua dizia, e vocês serão minhas testemunhas. Então, esse poder que veio sobre Pedro revestiu ele de autoridade para pregar. E olha só os frutos que surgiram, né? 3.000 almas acrescentadas. Só o poder de Deus, porque o convencimento vai além de palavras, é um convencimento do coração. Amém, amém. E só para completar, né? Então, por que devemos comemorar? Celebrar. Por todos esses motivos. E porque essa é a aliança que o Eterno faz. Eu quero te convidar só a ler Jeremias. Estou abrindo aqui Jeremias. Mas nós vamos te dar muitos outros textos, passagens que você vai entender, né? A gente passou anos sem ter entendimento da importância dessa data. Então, Jeremias,
E é bom a Dani falar isso também, porque todas as festas nós vamos falar sobre essa aliança, sobre esse estatuto perpétuo, sobre esse cumprimento, quando Yeshua fala que ela leu lá, ele veio tornar pleno, ele é plerosai, né, no grego, ele veio ajustar, tornar pleno aquilo que o próprio Pai já tinha dito. Então, ele não podia sair da linha daquilo que o Eterno, o próprio Pai, tinha determinado. Ele ia ser um filho desobediente. Né? Ele teria sido como, a gente até falou nas outras festas, um filho desobediente, aí, assim, haveria culpa nele. Ele seria culpado. Né? Então, é importante, todas as festas nós vamos falar exatamente sobre isso. E ele ia estar em desobediência, ele teria um pecado, né? A palavra é pecado mesmo, né? Então, é importante a gente falar também sobre esse texto, para a gente continuar, porque se a gente se colocar naquele momento, os que estavam ali, que já seguiam Yeshua, que estavam ali em orações juntos, eles sabiam o que estava acontecendo, eles sabiam que ele estava exatamente no momento. Veja bem, a gente tem que se colocar lá, naquele momento, né? Contexto, não nessa cabeça que a gente tem hoje, 2024, mas lá, naquele contexto. Eles estavam vivendo, celebrando juntos a entrega da Torá. Depois a gente vai ver Yeshua dizer, eu sou o verbo vivo. Eu sou a lei, né? Então, eles sabiam que aquilo que estava acontecendo lá estava totalmente conectado ao Messias, né? E aí a gente vai ler em Jeremias. Quero que você leia, eu vou ler um versículo somente. Jeremias 33, versículo... Jeremias 31, 33. Pois esta é a aliança, olha o Eterno falando aqui através de Jeremias. Pois esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz Adonai, porei a minha lei, a minha Torá dentro deles, e a escreverei em seu coração. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Que dias? Os dias que Joel profetizou. Os dias da descida do Espírito, que já tinha sido conquistado por Yeshua, no seu sacrifício. E a aliança seria agora a lei dentro do nosso coração. Por quê? Porque eu ia receber o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, e essa lei agora eu teria condição de carregá-la dentro de mim. Então, foi isso que aconteceu em Shavuot, em Pentecoste. Agora, vindo para hoje, 3.300 anos depois, nós estamos aqui hoje falando sobre esse tempo, neste tempo de crescimento espiritual, de preparação para celebrar a entrega da Torá. Eu e você, que fomos enxertados nessa aliança, que recebemos essa palavra dentro do nosso coração, que temos o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, como não festejar, como não se alegrar com a instrução que o Eterno nos deu para nos aproximar dele. Então você também tem o direito, se você ama a instrução, o mandamento, se você ama a santidade, você vai se alegrar em viver e celebrar essas datas que o Senhor separou para si, né? Como nós estamos aqui. Então, eu acho que neste estudo que estamos fazendo, em resposta à pergunta da Dani, sim, nós temos o direito de celebrar. Amém. Amém? Amém. Baruch Hashem. Lembrando também que todas as festas falam da pessoa do Mashiach, né? A gente não pode esquecer, quando a gente não pode relatar nenhuma, são festas de subida, né? Festas de escalada, de elevação. subida, elevação, né? E essa escalada, essa subida, essa busca por mais intimidade com o Eterno, ela é principalmente Shavuot, né? Que fala de uma intimidade maior com o Senhor, porque foi a revelação do Senhor, que eu vou falar agora em relação à contagem do Homer, Shavuot em si, né? E Shavuot também simboliza um casamento, né? O encontro do noivo com a noiva e o noivado, o né? noivado, isso, o noivado. É como se Pessa fosse a escolha. Isso. Eu escolhi namorar você, né? E Shavuot é o noivado, a aliança é feita entre os noivos. Em Sukkot a gente tem o casamento, muito né? forte isso, porque quando o Eterno ele entrega a Torá, porque na princípio, a gente vai ler, como está lá em
Êxodo, né, 19, a gente entende que o Senhor primeiro ele verbaliza a Torá para Moshe. Tanto é que Moshe sobe 3 vezes e desce 3 vezes para falar com o povo. Ó, o Senhor falou isso, isso e isso. Não se aproxima do monte. Vocês têm que... E logo depois ele dá as instruções que são as agregadas aos 10 mandamentos, porque ele só escreve mesmo com o dedo os 10 mandamentos, né? Então ele primeiro verbaliza, né? Ó, fala ao povo de Israel, Moshe, sobe, desce, fala ao povo de Israel, fala todas as instruções que precisam ser ditas, e até mesmo o próprio Senhor fala com Moshe, fala assim, olha, toma cuidado, ele adverte a ele, o povo está como se ele estivesse dispersando, né? O povo estivesse disperso. Cuidado, eu estou falando, ele estava falando, mas ao mesmo tempo ele estava anotando nas tábuas. Mas a princípio ele estava mandando Moshe descer e subir, verbalizando. Aí quando ele sobe da última vez e o Senhor entrega as tábuas para ele, é um contrato que o Senhor faz com a noiva. Ele está entregando um contrato para a noiva lá. Uma ketubá. Exatamente, uma ketubá. Quando eu li, né, quando a gente vai ler e a gente aprofunda mais, a gente vai lendo, eu lembro até do casamento do meu filho, do Lucas, né, que foi agora há pouco tempo, e eles assinaram, o Lucas e a Maria Eduarda assinaram um contrato, uma ketubá ali, informando. E a ketubá, ela declara que o marido ele tem que dar uma casa para a esposa, tem que dar o alimento para a esposa, né? Que ele tem que sustentar a sua esposa, então ele tem que cumprir com todo aquele contrato, né, que o noivo faz com a noiva. E o Eterno está exatamente falando sobre isso. Moshe fala ao povo, desce, que eu vou cumprir com esse contrato, com essa aliança. Eu não vou arredar o pé. Mas o Senhor fala, agora eu vou assinar com o meu dedo esse contrato. Para que vocês serão santos para mim. Separados, santos para mim. Né? Então, esse encontro, Shavuot, é esse momento de noivado. Olha como é lindo isso, gente. O Senhor ele externaliza isso e mostra o quanto é importante. Porque assim que Yeshua, quando voltar, ele vai encontrar com a noiva, sim. E ele vai requerer todos esses itens do contrato. Yeshua vai requerer. Você cumpriu? Você celebrou minha festa de Shavuot? Você celebrou minha festa de Pêssar? Você celebrou o Shabat? Ele vai requerer cada um desses pontos desse contrato. Então, por isso que a gente tem que ficar ligadas, conectadas com isso, amém? Eu vou pular aqui, porque a gente já está bem avançado, que fala da preparação para Shavuot, né, que é a contagem do Homer. Vou beber uma água aqui, gente, que eu tô... Quando você bebe água, a gente pode dar o texto base, né, Levítico 23. Que eu quero ler também. Não sei se você vai ler o 15, 16, o versículo, que fala exatamente isso. O que é a contagem do homem, né? Isso. Vou ler esse. Sefirat a Homer. Então, a gente vai ter um período entre Pêssar e Shavuot, que o povo está caminhando no deserto, que são essas 7 semanas, e o Eterno manda contar esses dias, contar mesmo, dia a dia. Essa expectativa que o Eterno vai gerar no povo, o povo não sabia que ia receber a Torá, né? Isso. Então, ele gera uma expectativa, e quando a gente conta algo, a gente está dando valor a algo, né? É importante. Gerando uma importância para algo que aconteceria, né? Então, ele está nesse período. E aí, o que acontece nesse período? Então, vamos lá. Eu vou ler Levítico 23, do 15 ao 21. Amém? Desde o dia seguinte ao dia de descanso, que é a festa, o dia seguinte da festa de Pêssar, né, que é um Shabat Hagadol, é um grande Shabat. Isto é, desde o dia em que levarem o feixe para ser movido, contem 7 semanas completas, até o dia seguinte, a 7ª semana, que é o 50º dia. São 49, 7 dias 49, e o dia seguinte, 50º dia. Contem 50 dias. Então, apresentem uma nova oferta de grãos a Adonai. Isso aqui também, gente, depois é só desmiuçar, porque a gente não tem como esmiuçar isso aqui agora. É muito importante isso aqui, depois vocês leiam em casa. Levem pão de seus lares para o movimento. 2 pães feitos com 4 litros de farinha pura, assados com fermento, como primícias para Adonai. Aí aqui ele vai relatando, eu não vou ler tudo não, porque aqui ele só está falando sobre a oferta, né? Que também é importantíssimo, isso aqui tem um segredo importantíssimo sobre isso aqui. Os 2 pães falam de judeus e gentios como um só,
E é importantíssimo. A gente depois vai falar sobre isso aí. É até bom ter um dia, um programa, alguma coisa assim, que fale exatamente sobre essa oferta aqui da contagem do Homer, né? E essa escalada, vamos lá, essa contagem do Homer a partir deste dia após o descanso, ao Shabbat Hagadol de Pessah, né? Depois do dia de Pessah, são contadas 7 semanas. Por que o Eterno ele coloca isso aqui como algo importante dessa contagem das semanas? Uma coisa muito importante, porque o Senhor ele quer uma conexão maior, como a gente já falou aqui, é uma subida, né? É um processo de subida, de mais intimidade com o Eterno. E essas semanas, eu até botei aqui, que depois a gente vai falar sobre os frutos. Isso aqui é um estudo que eu tinha já antigo, e foi muito forte. Quando falou sobre isso, eu lembrei de anotar isso também. Que essas 7 semanas de contagem, que a gente fala sobre Hesed, que são as Sefirot, né, do Eterno, cada semana vai falando sobre uma Sefirá, né? Hesed, que é a bondade, Gevurá, a primeira semana é Hesed, bondade, Gevurá, severidade, Tiferet, harmonia, Netzach, perseverança, Hod, humildade, Yesod, fundação, e Malhut, realeza. Tem a ver com os frutos que a gente trouxe aqui, ó. Essas Sefirot, elas têm a ver com os frutos de Shavuot. Está linkado. Porque tem a ver também com a nossa, a liberação da nossa alma, do que nós somos, do que nós pretendemos ser no Senhor. Então, se as Sefirot, né, claro que cada um tem uma dominância em cada uma dessas Sefirot nessa semana, né? Mas o Senhor está nos levando a um encontro, né, que eu posso falar assim, um encontro, além da festa de Moedim, que já é um encontro, mas um encontro mais profundo, mais, com mais conexão com ele, porque ele quer nos revelar que, na verdade, Shavuot, e quando a gente conta as 7 semanas, né, cada dia, a contagem do Homer, a gente está trazendo uma liberação, não, como é que eu posso falar? A gente está sendo uma Aperfeiçoado. sendo aperfeiçoado, mas é uma libertação de nós mesmos, porque nós criamos uma clipá, uma casca em nós mesmos. E essas sefirot, bondade, severidade, que não é para o ruim, a severidade não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, né? Harmonia, perseverança, humildade, a fundação, que é a base, né? E a realeza, a gente está sendo aperfeiçoado em tudo isso. Porque essa subida, para a gente ter mais intimidade com o Eterno, a gente precisa de tudo isso. São atributos divinos. Atributos divinos. Exatamente, fala aí. Atual refinamento, né? Isso, temos refinamento. Até a gente compartilhou no outro programa que temos aqui, né, no Upload, sobre essa questão da contagem, essas 7 semanas, como a Cláudia falou, aqui completou a pastora Ana, são atributos do Eterno que nós precisamos ver em nós, né? Manifestar em nós esses atributos, né? E aí a Dani falou que cada semana, segundo os ensinos dos nossos, como diz a nossa irmã Maria, dos nossos irmãos mais velhos, né? Dos sábios que estudam a Torá há muitos anos, há 3.300 anos, comentários. A gente vai ter, então, cada semana, o aperfeiçoamento de um dos atributos do Eterno em nós. Então, um exemplo, como na primeira semana, né, a bondade, o amor de Deus, a gente vai ter, então, 7 dias que são características desse atributo de Hesed, de amor. E depois, na segunda semana, eu já entro em Gevurá, que é disciplina, e aí eu tenho 7 dias de aperfeiçoamento da disciplina, e essa caminhada até Malhut, né, que seria a última semana, que vai falar do reino. Então, são características que sabe o que eu lembro, Dani? O testemunho, né? Eu vou refinar, e a gente falou sobre, primeiro, o cereal, que era entregue, e depois essas características em mim sendo trabalhadas até o trigo. Eu estou sendo preparada para o reino, né? A gente fala muito em trazer o reino, né? Então, quem traz o reino? Quem estabelece o reino do Eterno? Quem tem as características do rei, né? Refinadas, trabalhadas nesse período. E aí eu falei no início, Dani, eu gosto de lembrar que o povo estava saindo do Egito, ou
Vamos trazer para a nossa vida espiritual. Isso aí. Eu sou retirada do mundo. Vou começar um processo de refinamento, de tirar as coisas do mundo de dentro de mim. Sim. E em Shavuot, quando eu começo essa caminhada, aí sim, eu estou pronta para receber o Espírito de Deus em mim, né? Que é Shavuot, que é Pentecoste. Porque o Eterno vai olhar para mim e vai ver em mim obediência, né? A casa limpa. Então, olha como que está tudo conectado. Como você E o povo falou. precisava desse refinamento, né? Por questões mesmo da escravidão, da prisão, da cegueira, de terem sido terem tirado a visão da Torá deles. Então, eles precisavam desse refinamento diário por questões de ter saído do Egito, estarem muitos anos lá dentro do Egito. Pastora Ana Paula também queria falar sobre... Eu acho importante, eu estou ouvindo vocês falarem, mas eu acho importante, porque podem ter pessoas que estão assistindo o Chá com Torá, mas que nunca ouviram falar sobre Shavuot, né? E podem estar pensando assim, mas como assim? De onde saiu esses temas? Por que vai falar sobre isso? A Torá fala sobre isso? perdido, né? Então eu acho importante a gente só situar determinadas coisas, né? Que a gente está falando sobre a celebração de Shavuot, né? Como vocês já disseram, que é mais um tempo designado pelo Eterno, uma santa convocação, que ela é contada a partir de Pessa, do dia seguinte de Pessa. E a Torá fala que a gente tem que contar por 7 semanas até Shavuot. A partir da primícia da cevada até a primícia do trigo. Isso. Um ciclo. E aí, o que a Dani falou, né, que a Torá fala que a gente tem que contar, e que quando a Torá fala que a gente tem que contar é porque é algo importante, né, é porque, como vocês falaram, a gente precisava, o povo que saía do Egito, que tinha assimilado toda aquela cultura, todos aqueles hábitos, eles precisavam tirar aquelas vestes da escravidão, aquela sujeira, e começar a colocar as vestes nupciais para se encontrar com o noivo, né? Mas aí os sábios, né, a cultura judaica que traz para a gente a reflexão sobre esses temas que a gente vai falar agora, né? Para quê? Para que a gente busque esse refinamento, né? Porque quando a gente traz para a nossa realidade, né? Quando a gente está no mundo vivendo, como a Dani falou, né? Uma vida de pecado, de ignorância, de desconhecimento da palavra, a gente não tem um coração preparado para receber a palavra. É como se como lançar pérolas aos porcos, né? A gente receberia e não teria o verdadeiro valor àquilo. Então, o Eterno, por isso que o Eterno diz, né? Que a gente conte esse período para então estar com o coração preparado para receber algo de extremo valor, que é a Torá. E aí, então, a cultura judaica, os sábios trazem esses temas para que a gente possa estudar, refletir, orar, e então, a partir disso, a gente está lapidando a nossa alma, a gente está moldando o nosso caráter para então receber a palavra. E isso demonstra que, na verdade, acho que até você já falou sobre isso no início, a libertação total, ela não é só a saída do Egito. Exato. Não é só levantar a mão, aceitei Jesus. A gente... não é só isso. O Egito eles tinham que sair geograficamente do Egito, mas o Egito tinha que sair de dentro deles. E é isso, por isso é um processo. Como foi um processo de contaminação, a descontaminação também haveria de ser um processo. E a gente tem que a gente tem que dar muita importância a esses estudos, porque até Paulo confirma a eles, né, aos judeus, aos nossos irmãos, que estudam centenas de anos, esses documentos foram entregues a eles, os oráculos de Deus. Sim. Então, se você não ouviu falar de Shavuot, né, talvez... Às vezes a gente fica assustado também. Por que vai refletir exatamente? Por que esses assuntos, esses temas? Quem designou? Quem instituiu? Né, qual o objetivo? Por que eu tenho que refletir sobre isso? E o que a gente entende quando diz aqui de contar também é que a gente tem que buscar sempre se aprimorar. Porque se eu não... O meu objetivo não é hoje ser melhor do que eu fui ontem, eu não preciso do amanhã.
né? Então, na cultura judaica, a gente vê muito isso, né? A gente tem que estar constantemente buscando essa evolução, Sim, essa, busca, né, elevar a nossa alma, se conectar ao eterno o tempo todo. E nessas 7 semanas, então, a gente não tem. Eu achei interessante o Palácio, falou muito bacana no Café com Torá, né? Ele falou: não viva na superficialidade essa contagem. Não conta só, não vai só lá um risquinho. no calendário. Hoje é dia 2, hoje é dia 3. Hoje a gente está. Ontem a gente até falou com os meninos lá em casa. Hoje é o 40º dia, o dia que provavelmente Yeshua falou, né? Aos seus discípulos que ele ascenderia aos céus, né? E tal. Mas estuda, né? Reflete, ora, né? Porque são momentos em que a gente precisa realmente se aprofundar. E a pastora Ana Paula falou uma coisa importante agora, do aprofundamento, o nosso desejo em aprofundar. Hoje, cedo, estava. Porque a gente vai estudando, né, desde quando foi colocado os tópicos para a gente discorrer, estudar, né? E cada dia o Senhor vai trazendo um insight. Sim. Isso aqui. E hoje na hora que eu estava lendo, terminando de fazer algumas anotações, eu já tinha passado por lido várias vezes essa mesma passagem e não tinha percebido uma pequena coisa. Eu comecei, falei, eu com meu esposo, né, lá em casa, ele estava no quarto estudando e eu estava na sala. Eu falei, amor, você não sabe que o Senhor me deu agora um insight. Aí eu fui correndo para ele e começamos a ficar lá, estudando a Torá, e ele falou, é mesmo, vida, nem eu tinha percebido esse pequeno ponto dessa passagem para que a gente pudesse entender mais profundo. Olha como é importante da gente parar, estudar essas passagens bíblicas que a gente dá para cada um, que a gente vai, né, informar vocês. Gente, não fica só no que eu estou falando, no que a Dani está falando, que a pastora Ana Paula está falando, ou a Cláudia, ou qualquer outro irmão aqui da congregação, porque temos outros, né, estudos, mas parem para ler, porque o Ruach, que é aquele que veio nos ensinar, ele vai trazer a revelação mais profunda de algo que você já leu, já releu, já ouviu, já escutou falar, mas vai dar para você um entendimento mais profundo do que ele quer falar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então, e que a gente vai ler lá na frente também, se der tempo da gente falar, que o Senhor fala dessa busca, né, lá na frente, quando Yeshua fala. Mas, enfim, essa contagem do Homer é exatamente para isso, um refinamento, uma introspecção pessoal, em preparação ao recebimento da Torá. Porque Yeshua é a nossa Torá viva. Né? A gente precisa ter um entendimento de quem é Yeshua para receber essa Torá. Porque isso está escrito. Isso está escrito. Porque senão o que vai acontecer? As pessoas só vão para a igreja, levantam a mão, recebi Yeshua como meu único Deus e Salvador. E o resto? Qual a importância de Yeshua na minha vida, na nossa vida? Qual a importância do desmembramento dessa Torá na minha vida, dessa instrução na minha vida, do norte, né? Que Yeshua é o nosso norte, ele é a nossa direção para tudo que a gente vai fazer. Amém? Amém. Baruch Hashem. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre a contagem do homem? Não da contagem, mas disso que você está falando, que eu até fiz uma anotação aqui, que Paulo, ele fala, né, em Romanos 10, 31 e 32, ele exorta o povo, né, os romanos, porque ele queria mostrar qual era a falha, né, na época dos judeus que rejeitaram Yeshua, que eles viviam na prática legalista da Torá. Então, a prática da Torá é o que a gente tem que realizar. Mas a prática legalista é quando o coração está fora disso, né? Quando você está no automático. E quando você... na exortação dele, ele estava chamando o povo para ter a confiança dele fundamentada, aliás, para ter o fundamento na emuná, que é a fé, a confiança, né? E não é como a gente aprendeu, aquele passo no escuro, não é isso. É exatamente estar alicerçado na Torá. Amém, amém.
E é uma coisa, até querendo acrescentar, que esse tempo é um tempo de retificação da nossa alma. Essa era a palavra que eu queria usar. Retificação da nossa alma, da Yetzirará, porque esse tempo de Egito é um tempo de a gente aflorar a nossa alma animalesca, a nossa alma animal, né, que a gente fala, né? Então, esse Sobrevivência, né? já fica no automático, né? Então, esse tempo de subida, de contagem dômeres, é para exatamente isso, retificar nossa alma animal, a nossa Yetzirará, nossa tendência, né? As coisas mais Mas uma conexão, Dani, que a cevada era um alimento também para os animais. Isso aí. Está ligado também a esse lado. Era um alimento um alimento pobre de nutrição para nós, mas para os animais ele nutria. Né? Olha só como é que é forte isso, essa coisa de linkar, alimentar a alma animal. Conexão. Né? Tudo. É muito Todos forte. os símbolos, a gente está tentando trazer, mas todos têm conexões. Isso aí. Você sabe uma coisa interessante, que eu nunca tinha percebido isso, né? Você estava falando. Quando eu estava lendo Êxodo 15, eu até anotei aqui, são 7 semanas que o Senhor manda que se conte, né, até chegar em Shavuot. E de quando eles saíram do Egito até eles chegarem no Monte Sinai, eles passaram por 7 lugares, né, onde ali eles foram provados e testados. E eu nunca tinha reparado, eu já tinha lido várias vezes, mas 7 lugares. 7 semanas, passaram por 7 lugares. E aí eu anotei aqui, eles passaram pelo deserto de Sur, né, onde eles tiveram 3 dias sem achar água, e aí ali eles murmuraram, eles reclamaram, né, e ali o Senhor falava comigo, né, o deserto é uma grande escola, né, não foi à toa que eles ficaram tanto tempo no deserto, né, aí você vê Davi aprendendo no deserto, você vê José, você vê João Batista, você vê vários grandes homens, né, aprendendo no deserto. Aí depois do deserto de Sur eles passaram por Mara, que depois de 3 dias sem água eles encontraram água, mas a água era amarga. E aí eles reclamaram, e aí você vê o Eterno instruindo Moshe a pegar a madeira, jogar e adoçar aquela água, né, para ela se tornar potável para eles beberem. E aí a gente começa a refletir sobre isso e a gente vê que, independentemente da amargura que a gente possa passar, a gente não deve pensar em regredir, né? Mas a gente, como a palavra diz, como a Torá diz, a gente deve trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Amém. Aí depois de Mara eles passaram pelo oásis de Elim, né, que é onde eles já acharam as 12 fontes com as 70 palmeiras. E aí a gente lembra do Shabat, que a gente vê que o Eterno dá o escape no momento certo, apesar das provações, da água amarga ou da falta de água, tem o momento do oásis. Depois eles passaram pelo deserto de Sim, que aí já foi falta de comida, aí o povo murmurou, e aí o Eterno mandou as codornizes e o maná. Depois eles passaram por Refidim, né, que aí já está em Êxodo 17, que aí novamente faltou água, eles reclamaram, eles tiveram aquela memória seletiva, que eles lembraram só das coisas boas do Egito, né, mas da escravidão eles se esqueceram. Não é? E aí teve a batalha com Amaleque, e aí ali, então, em Massá e Meribá, né, que é onde o povo reclamou, e Moisés bateu na rocha, bateu 2 vezes e aí desagradou o Senhor. E aí, por fim, eles chegaram no Monte Sinai, que foi onde o Eterno entregou a Torá. E aí eu fiquei pensando, falei, Senhor, 7 lugares, 7 semanas. E quanto que o Senhor não ensinou para esse povo, né? E por isso que a cultura judaica fala do que a gente precisa também, assim como eles precisaram ser aprimorados, né? O quanto a gente precisa. As 7 semanas, as 7 sefirot, né? Para quem não... Sim. Depois vocês vão aprender, né? Porque é importante a gente falar isso também. E esse aprendizado, como a pastora falou, o deserto é uma escola. Enfim, e é importantíssimo a gente entender isso. Depois eu vou pegar uma cola com ela aqui, tá, gente? Também. A gente pega uma colinha com ela aqui. Tirar fotos. E, amém, Baruch Hashem. E a gente agora vai partir para um outro tópico. A Dani já respondeu, né? Se devemos separar Shavuot de Pentecostes, ela já respondeu que não, é uma coisa só, porque naquela época, né, como a gente ouve falar aí, Pentecostes aconteceu naquele tempo ali, nunca havia acontecido aquilo, mas
Isso aí é errado, tá, gente? Hoje É a gente errado. pode celebrar 2 vezes. Nesse seu resumo, rapidamente, você entrou no assunto. Falou em Pentecoste, as pessoas conectam ao Espírito Santo. Isso. Daqui para frente, falou em Pentecostes, você vai lembrar Shavuot, Shavuot. tempo de aperfeiçoamento Isso aí. e recebimento da Torá. Vou repetir. É isso aí. Falou em Pentecoste, quando as pessoas falarem em Pentecoste, você vai lembrar que Pentecoste está conectado ao recebimento da Torá. Amém. Você vai lembrar que houve uma contagem de dias, o Eterno fez o povo contar, criou uma expectativa neles para eles evoluírem como pessoa, receberam a Torá, foram preparados para receber a Torá. Isso. E aí, 1.300 anos depois, eles estavam no lugar certo, No na hora mesmo certa, em lugar, no mesmo obediência, tempo. no mesmo tempo, e receberam o Ruach, o Espírito Santo de Deus, por causa da obediência, por estarem no lugar certo, na hora certa. Por isso a gente não pode separar, né? Eles celebraram no dia de Shavuot, Sim. celebrando Shavuot, e infelizmente a gente sabe que, né, Roma tomou tudo e Pentecostes, e eles tomaram esse nome para si, 50 dias, ou Pentecostes, né? Pentecostes, na verdade. E ficou esse nome, como a gente já conhece hoje, como se houvesse essa divisão. E não Só há tem eventos divisão. distintos, né? Isso, eventos distintos. Aconteceu uma coisa lá no Antigo Testamento, aconteceu uma outra coisa lá no Novo Testamento, como Sem se fosse vínculo. sem vínculo, exatamente. Não tivesse vínculo nenhum. E a gente agora está vendo que é Shavuot. Pentecostes é Shavuot. Amém? Shavuot e Pentecostes. O que aconteceu nestes dias? Por isso eu já coloquei isso aí de forma proposital, né? Para as pessoas entenderem que há esse link com é a mesma festa acontecendo em tempos, como o Dani falou, né? Diferentes, mas tendo a mesma essência, a mesma raiz, para que tudo acontecesse com a pessoa do Mashiach, Cumprindo as profecias, né, de Zacarias, a gente vai falar de Joel. Joel, então, enfim. Uma coisa até que eu botei aqui, em Shavuot, houve uma manifestação do próprio Eterno ao entregar a Torá escrita, as tábuas, a Moshe no Monte Sinai. Mas então a Torá não existia? A Torá não existia ainda? Existia, porque Adão recebeu a instrução do Eterno. Exato. Mais uma coisa que a gente quebra aí, né, de ser somente lá com as pessoas no Sinai que falam que foi só no Sinai que foi entregue a Torá, que não existia a Torá antes disso, né? E a gente sabe que sim, a Torá sempre existiu desde o princípio. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? Então, desde o princípio, Yeshua estava na fundação da terra. Yeshua é a nossa Torá viva. Yeshua é o fundamento de toda a terra. Mas porque a Torá, ela vem trazer ordem, né, para as relações pessoais e civis, né? e tudo. E quando o Eterno criou a humanidade lá no Éden, ele já não por acaso, ele teria criado a humanidade sem já ter previsto umas normas e preceitos para regular Nosso Deus a não é um Deus convivência das pessoas? Ele não é um Deus Já existe. Exatamente. Ela só estava o quê? Implícita, né? Ainda não tinha sido revelada para um todo, né? Ali naquele momento no Monte Sinai, e depois a gente vai ver mais à frente, que não foi só para o povo de Israel, né? Mas para judeus e gentios, né? Lá, a Dani falou isso, pincelou isso. Ela estava implícita, então o Senhor mostrou ela, trouxe a vida, né? O verbo que se fez carne lá na frente. E Adonai, quando passeava, né, na viração do dia com Adão, do que eles falavam, né? Amém, amém. Eu trouxe até mais outras coisas aqui, mas eu não vou falar agora, porque isso aqui está ligada lá, é uma coisa muito importante, até porque a Torá ela não está cronologicamente igual, né? Ela um tempo fala lá em Êxodo 19:16, ele fala da entrega da Torá no Monte Sinai, depois ele volta para o 6º dia, depois ele volta para o 4º dia, enfim. A Torá falada, entregue a Moisés para subir e descer, depois a Torá tábua, enfim. Mas isso aí deixa para um outro tempo.
E as manifestações. Dani, você quer falar alguma coisa sobre essa parte de Shavuot Pentecostes, o que aconteceu nestes dias? Quer entrar alguma coisa mais profunda? A gente pode ver E Pentecostes. em Atos 2, aí já em Pentecostes, conhecido como a descida do Espírito, que assim como Moshe, quando desce do Sinai, ele foi revestido da glória, ele estava cheio da glória. Moshe estava cheio da glória de Deus. O monte, nós vamos ver essa manifestação também nesse dia da descida do Rua, que eles falavam, e os judeus, os prosélitos, que vinham de outras nações entendiam. Então houve também algo sobrenatural, né? Assim como houve lá, a gente comentou, a visão e a audição, elas foram conectadas e você conseguia ver o som. E né? ver línguas de fogo. Era uma de fogo, né? uma manifestação visível de que Sim. Deus havia descido à terra para se aliançar ao povo, né? E Moshe sobe, né? Sobe, né? Assim somos revestidos do Ruach HaKodesh na obediência aos mandamentos. Estamos no lugar certo, comemorando no dia certo, aquilo como ele determinou. A gente vai ver isso em Atos 2. Aleluia. Né? A diferença é que naquela época o Espírito Santo ele vinha momentaneamente, né? E ali ele trazia a revelação do Eterno, ele falava, né? E a partir de Pentecostes, quando Yeshua ascende e envia o Ruach HaKodesh, ele passa a habitar em nós, né? E é através dele que a Torá é escrita no nosso coração e na nossa mente. E aí eu acho que a gente vai entrar agora, eu creio que a gente vai entrar, porque isso está conectado ao Messias, né? Em Yeshua. Quando a gente vai falar de Yeshua e Shavuot, Pentecoste, nós recebemos por conta de Yeshua. Recebemos a Torá, ele é o verbo, e recebemos por causa de Yeshua. Recebemos a Torá, ele é o verbo, e recebemos o Ruach HaKodesh, né? Então, as profecias se cumprindo por meio de Yeshua, né? Maravilhoso. Porque, assim, fazendo um apanhado, né? Na verdade, o Eterno, em Pessa, ele escolheu a linhagem, né? Em Shavuot, ele fez a aliança com o seu povo, deixando que antes era só uma linhagem, e ele chamou para ser um povo sacerdotal, que é diferente de ser povo, simplesmente, né? No decorrer da caminhada, o povo pecou, quebrou essa aliança, e aí, então, é instituída uma nova aliança através de Yeshua, né? Quando ele morre, como você estava dizendo. E os profetas já falavam sobre isso. Eu queria ler aqui Ezequiel 36, 26, fala assim: darei a vocês um novo coração, e porei um novo espírito dentro de vocês. Tirarei o coração de pedra da carne de vocês, e darei a vocês um coração de carne. Porei meu espírito dentro de vocês, e os farei viver por minhas leis, respeitar meus regulamentos e obedecer-lhes. Vocês viverão na terra que dei a seus antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então, ali já estavam, os profetas já falavam dessa nova aliança que seria estabelecida através de Yeshua, o Cordeiro Santo, né? E as alianças, a gente tem que lembrar disso. Sim. Elas pertencem a Israel. Nós fomos enxertados na oliveira, então, através de Yeshua, nós passamos a fazer parte. Eles não perderam as alianças, de modo algum. A gente confirma isso em toda a palavra. Baruch Hashem. Alguém quer acrescentar mais uma coisa? Sobre a Torá. Quer falar? Só ressaltando que, né, a Torá viva, Yeshua é a Torá viva. E em Romanos 10, versículo 4, está escrito: porque o objetivo estabelecido pela Torá é o Messias, que oferece justiça a todo que deposita sua emuná, sua confiança, sua fé. Amém. Baruch Hashem. E aí, aproveita que Cláudia já está falando, né? Já dá uma continuidade naquilo que a gente vai entrar também, que ela ama. Né? Com ela, na prática, né? Aleluia. Vocês já viram aqui? Gente, olha a prática, olha que coisa mais linda aqui, gente. Eu vou tomar um café agora, olha, Vocês já viram na prática, né? Combinando com a minha roupa.
tão diferenciado. Isso. Enfim, e a Cláudia vai agora falar, né, que ninguém melhor do que ela aqui na nossa congregação. Se um dia vocês quiserem fazer uma visita à nossa congregação Missão Berechim, tutorial, vocês vão ver como são as decorações de festas por Cláudia e suas assessoras, Senhor. nossas irmãs que ajudam a Cláudia, né, na decoração das festas. Então, assim, é muito importante esse envolvimento, né, Cláudia? A mulher, né, nessa igreja, celebração. a mulher nessa celebração, os detalhes, as minúcias, porque nisso tudo é eterno e sagrada. Ah, mas isso A excelência, né? é excelência. Então, assim, vamos falar um pouquinho, Cláudia, Sim. sobre como celebrar Shavuot na prática, né? A gente, aqui eu até coloquei assim sobre os frutos que a gente trouxe aqui, né? Aqui o pão está simbolizado o trigo está simbolizado pelo biscoitinho, pela rosquinha, mas Tem um temos aqui feixe ali. isso, feixe de trigo, né? Ai, pode mexer muito, não. Aqui algo- alguns dos elementos dos frutos, tâmara, figo, a uva, o fruto da vide, né? A gente só não tem aqui meu nome fala cevada, né? Porque a gente não conseguiu encontrar. Mas, Claudinha, o que você tem para nos falar sobre a festa de Shavuot? Primeiro a gente tem que chegar ao consenso de que o Eterno, nosso Deus, amado Senhor, Criador de todas as coisas, Rei de todo o universo, Ele ama encontros marcados. Amém. Ele ama as pessoas, né? Acho- Ele tem prazer em ver o seu sorriso, em contemplar o seu coração. E o Eterno, ele não quer que você simplesmente execute os mandamentos dele, que são todos bons e perfeitos. Ele quer que você ame estar na presença dele. Ele quer que quando você exerça um ato de bondade, você esteja louvando a ele, que foi o Criador de tudo que é bom. Então, e como que a gente aprende, né, essa imagem que nós temos aprendido do Eterno? Através da observação de como a cultura judaica ela comemora as festas, né? Então, nós temos que aprender com os sábios, com nossas irmãs mais velhas, Amém. e umas com as outras, né? Porque estamos aqui cada uma numa etapa, né? Em direção à nossa redenção. Então, uma com a outra a gente vai aprendendo. Se eu já fui despertada para alguma coisa, eu ensino para a irmã. Se a irmã já apresenta esse interesse, eu tenho que ter um coração liberado e paciência para andar junto, para caminhar junto, para ensinar e para aprender também, né? Que é sempre uma troca. Bom, primeiramente se celebra Shavuot na própria casa, na residência, né? Antes do pôr do sol, a mulher da casa, ela acende as velas do Yom Tov e ela recita 2 brahot, que, né, uma é bem parecida com a do Shabat, né, só o fim que muda do Shabat para Yom Tov, e a outra agradece ao Eterno por estar viva e fazendo parte desse momento, né? Amém. Deixa eu ler. Olha, enquanto ela procura o texto, gente. Eu não sei se eu devo falar, não, né? Falar em hebraico as brahot, não, né? Não preciso. Mas a primeira, né, que a gente já repetiu algumas vezes, e eu vou ler só a parte traduzida, tá? Das bênçãos que a gente faz no nosso lar para receber um Yom Tov, né? Uma festa do Altíssimo, que sempre é um Shabat. Toda festa do Altíssimo, o conjunto de todas as festas dele são Shabbatot, e a gente tem que guardar como guarda o Shabat. É um mandamento. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos, sempre lembrar dos mandamentos do Eterno, né? É o sal que nos preserva. Amém. E nos ordenou acender a vela do Yom Tov. E a outra brahá é: bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu vida e nos manteve e nos possibilitou chegar a esta ocasião. Sempre nós devemos chegar perante o Altíssimo com gratidão,
né? Isso aí. Sempre lembrando que Ele é o doador e nós somos aqueles que estamos bebendo dessa Isso. água que tem jorrado sobre nós. Amém. E o Eterno quer ver isso, Ele quer ver um coração voltado para Ele, sabendo de quem eu sou e quem Ele é. Porque para mim, o Eterno é o Deus Criador. E Ele, para mim, Ele me vê como filha. E é isso que Ele quer de nós, né? Ele nos ama. Ele quer proximidade. Ele quer que você execute tudo com alegria, com o coração, com o corpo, com a alma, com o espírito. Ele quer envolvimento. E essa festa de Shavuot é uma festa de muita alegria, né? De Sim. muita alegria. E também tá ali depois, eu não sei se a gente fala, né? A festa de Shavuot está linkada com a festa de lá atrás, quando a gente fala alegria da Torá, né? Depois de Sukkot. Sim, Então, a assim, Torá. Sem Hatorá. Sim, Hatorá. E então, assim, é uma festa de muita alegria, de muitas cores, muitas flores, muita fruta, né? É festa de colheita. Linda. É favorecida, é o fruto daquele seu trabalho. Então, Isso aí. também, né? E aqui, até aqui no início também falando que alguns sábios dizem que Shavuot, a festa essa colheita, ele já é um agradecimento, como você falou, pelas colheitas futuras, por aquilo que eles ainda nem plantaram, ainda não foi semeado, mas eles agradecendo ao Eterno porque eles sabem que a próxima colheita vai ser Emuná, uma boa colheita. confiança. Amém. Fala aí, Claudinha. Então, a primeira coisa que a gente faz antes da festa é arrumar, é decorar, é embelezar o mandamento, né? Então, em nossos lares, nas sinagogas, nas congregações, a gente enfeita. E principalmente com flores e com frutos, né? Com folhagens. E cada uma dessas coisas tem um simbolismo. O porquê se enfeita as casas e as sinagogas e as congregações com flores? Porque nós acreditamos que o Sinai ele foi coberto de flores, né? O Eterno embelezou esse momento da entrega, ao mesmo tempo que ele fez trovões e fumaça, e impactou para que o temor viesse ao nosso coração, ele também entregou beleza e doçura, né? Até porque a Torá, ela dá vida. É isso. Então, em meio ao deserto, né, onde não havia vida, né, floresce o monte, né, quando a Torá chega, né, quando ela é entregue. A tradição do uso de folhagens, ela também faz honra a Moisés, né? A Moisés, porque Moisés ele foi salvo, a vida dele foi preservada através de um cesto que estava protegido por folhagens e foi achado pela princesa e foi preservado e foi o libertador do povo. Bom, aí eu acho que não está na sequência da minha anotação, mas já vou falar dos frutos. Pode falar. Depois eu volto aqui. Como é que celebra? Os frutos que a gente usa nessa festa, também a gente usa em outras festas, tá? E por que a gente traz à mesa esses frutos, né? A romã, essa daqui está representando uma romã verdadeira. A gente trouxe o fruto da vide, a uva. A gente trouxe o figo, as tâmaras. A gente trouxe um feixe de trigo, azeitonas. E a cevada não está aqui representada porque não é muito comum em nosso meio aqui, né? Não estamos na terra de Israel. Mas a cevada também, junto com esses outros elementos, são as 7 espécies da terra. E o Eterno abençoou o povo de Israel com uma terra tremendamente frutífera e que tem esses frutos maravilhosos, esses 2 grãos que fazem a base da alimentação, e esses frutos que dão prazer, né? Dão alegria, dão descontração, eles fazem gerar em nós sentimentos muito bons, né? Além daquele sustento básico que o trigo e a cevada dão. Cada elemento desse, ele tem uma representação, né? Até mesmo das Sefirot, que a Dani estava falando. E eu tenho que achar aqui. Os atributos. Os atributos do Eterno.
relacionados com a nossa alma, Com a né? nossa alma, Isso. porque são características emocionais, Emocionais, né? sim. Bases do nosso caráter, né? Aí nossos sábios, né, eles fizeram relações entre esses elementos e esses atributos emotivos divinos que todos nós temos, mas que nós temos que trabalhar para aperfeiçoar. Uns tendem mais para um lado, Isso. outros tendem mais para o outro, mas o Eterno quer de nós equilíbrio e produção, que você desenvolva esses atributos. O trigo, né, como está representado aí pelo feixe e pelo biscoito gostoso, que já a gente vai desfrutar melhor, ele representa a bondade, né, a bondade do Eterno, que ele também colocou em nós, né, porque ele criou nossa alma pura. Né? Nós oramos assim, que o Eterno criou nossa alma pura, e nós temos que nos esforçar para que o nosso corpo seja puro como o Amém. Espírito que ele nos deu. E o trigo é um alimento humano. A cevada, como já foi falado aqui, né, ela representa também a severidade, né? A parte animal, ela é mais orientada para essa finalidade e ela representa a severidade. A uva, né, que nos traz alegria com o fruto da vide, o vinho, o suco, as passas, os bolos temperados com passas de uva, ela dá doçura, né? Ela representa harmonia e caracteriza alegria. Os figos, que essa fruta, que muitos relacionam ela como a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tem a capacidade, né, de envolvimento, ela representa isso, um envolvimento profundo, um conhecimento. Representa perseverança e é um caráter que a gente tem que desenvolver, né, que é perseverar nos estudos, na prática das boas obras, no conhecimento. Temos a romã. Olha a romã aqui, gente. A romã é um fruto maravilhoso que o Eterno escolheu para usar no seu tabernáculo. Ele escolheu para colocar nas vestes sacerdotais do sumo sacerdote, né? Na barra da veste era uma romã e um sinete, né? Um sininho, uma romã e um sininho. E ela tem, além dessa representação de humildade, ela tem todo um mistério, né? Porque ela parece leve, mas quando se abre, ela tem 613 grãos, né? E ela simboliza também a Torá, Os mandamentos. os mandamentos. E engraçado que todas elas são individualizados, né? Eles são separadinhos, eles têm lá um invólucrozinho onde ele retém o líquido e tem sabor, né? E é muito é um alimento muito rico e simboliza ação, além... Gente, eu não vou chegar. Mas ela simboliza tudo isso, gente, relacionado à Torá do Eterno, né? As azeitonas é um outro fruto muito típico da terra de Israel, que é um fruto que proporciona sabor ao alimento, é um fruto que proporciona, o óleo dele proporciona luz, proporciona limpeza, porque também com o óleo dele se faz sabão. Ele também Ilumina, né? ele Também ilumina. iluminação. Ele é o fruto que, prensado, ele dá a luz usada na menorá, é o combustível da menorá do Eterno, no Mishkan, né, no tabernáculo. A própria azeitona, né, o óleo dela simboliza o ruar. E, Do céu. e ele simboliza Yesod, né? A fundação. Amém. É luta, forjar a identidade e é essa nossa parte que nós temos que desenvolver, é o esforço, porque assim como a azeitona, o melhor de nós só vai sair quando nós formos prensados. E aí sim vai sair o puro óleo de nós. E as tâmaras, por último, que simboliza a realeza, Malhut, Uhum. que é
que é a capacidade para shalom, né? Para desfrutar o descanso no eterno, a doçura. Porque também a terra de Israel é a terra que emana leite E mel. e mel. Esse mel é de tâmaras. Não é mel de abelha. Não é. É de tâmaras. Voltando a como celebramos Shavuot, né? Foi falado, então, das velas que a gente acende, foi falado dos frutos que a gente usa nas refeições, do embelezamento com as flores e com folhagens, e também temos a tradição de os nossos irmãos mais velhos, porque muitas coisas nós não celebramos ainda, né? Mas a gente pode aplicar o nosso coração em crescer nisso, porque tudo está embelezando o mandamento e cumprindo um propósito em nós, né? Nossos irmãos, eles passam a primeira noite de Shavuot em vigília, em leitura da Torá, em cânticos, meditando nas coisas do Eterno. E na manhã do dia seguinte, né, no primeiro dia de Shavuot, é lida a Megilá de Ruth e também é lido os 10 mandamentos. E essa leitura dos 10 mandamentos é a Parashá Itró. E é tão importante essa leitura, porque como a gente conversou, o Eterno, quando ele falou do Monte Sinai, ele falou com trovões, com nuvem, com fogo, e isso traz temor. E é importante quando a gente ensinar para os filhos, né, quando a gente escuta da palavra, a gente não esquecer que o Eterno, a gente tem que temer e tremer, né? A gente tem que tem que saber diante de quem a gente está, para não tratar com leviandade, né? Com desprezo, com distração, aquilo que é Sagrado. puro, sagrado, santo, separado. Então é lido, né, os 10 mandamentos, a Parashá Itró, e disse, né, na tradução, que até os bebês têm que estar presentes, de tão importante que é. E também é muito iniciado o ensino da Torá em Shavuot para as criancinhas, né? Muito, muito bom esse ensino. Também nós fazemos alimentos à base de laticínios, né, que é um costume, porque eles foram ministrados, né, pelo Eterno no Monte Sinai, e ali naquele momento o que eles tinham para se alimentar de uma forma pura eram alimentos lácteos. Então até hoje se repete isso. Então na cultura judaica você faz pelo menos uma refeição de laticínios e espera um tempo e depois sim você come carne, que é uma representação de Shabat, porque carne seria o melhor alimento, né, o mais festivo de todos. Então não se priva a alimentação de carne e Shavuot, porque você está honrando esse dia também, com aquilo que a gente tem de mais excelente na alimentação. E o interessante é a comparação, porque quando o bebê nasce, o alimento dele é o leite, né? Então, da mesma forma, quando nós nascemos, agora não mais da carne, mas do espírito, e nos tornamos um recém-nascido, a gente recebe o leite, né, que é o que dá vida. Então, por isso que a Torá ela é comparada também ao leite, que dá vida para nós que somos recém-nascidos. Então, é um costume a gente comer derivados de leite, fazendo essa comparação. E quando é engraçado que se você for estudar a importância do leite, ele é fonte de cálcio, ele é importante pelo fortalecimento, pelo crescimento dos ossos, dos dentes, ele favorece o raciocínio, várias coisas positivas que gera no nosso organismo, né? Importante para a nossa vida, como a Torá, né? Então essas relações que a cultura judaica faz são preciosas demais, né? Nós, como novo nascido, né? Nos alimentamos da Torá, que é a base para a nossa alimentação. E o leite também, a palavra hebraica para leite, que é halav,
ela tem também um valor numérico que, se somado, tem um total de 40, que foi exatamente os dias que Moshe passou no alto do Monte Sinai para receber a Torá. Essas conexões, né, que você sinalizou, que a gente está fazendo, todos esses símbolos, eu tenho aprendido, à medida que tenho estudado, que é uma linguagem do Eterno. Eterno. E o que os nossos irmãos judeus, a gente chamou de judeus, mas o povo separado, como já foi falado aqui, onde nós fomos enxertados, é uma linguagem que nós estamos aprendendo a viver Com eles. com eles. E é a linguagem do Eterno. Uhum. Ele da sua majestade e grandeza infinita, ele se diminui e vem falar conosco. A Torá é isso, é instrução, numa linguagem Que a gente ele se entenda. diminui para que nós possamos entendê-lo. Né? Ele usa as frutas, ele usa coisas do nosso dia a dia, palavras que a gente conhece, pai, né, como a galinha que junta os pintinhos, então vem para a nossa realidade. E isso é maravilhoso, porque ele mostra como é didático o seu amor, os ciclos se repetem para que a gente não É esqueça. verdade. É maravilhoso ver isso tudo, e a gente está aprendendo essa linguagem. A gente não conhecia, né? Sim. Ele está se revelando Uma pra linguagem nós. de pai mesmo, com o filho, né? Se revelando. Com Ele é um Deus relacional, né? Ele busca se relacionar conosco. Que mais? Qual? Claudinha. E tem, né, um hábito que se faz, né, em algumas famílias judias, que é fazer dos halot, né, doces, para lembrar que a Torá tem que ser doce ao nosso paladar, exatamente porque as crianças também começavam a aprender nessa época. E essas halot, elas tinham um nome especial, Pinai, né? Para homenagear aquele momento tão maravilhoso que o povo ali se aliançou com o Eterno. E voltando àquela cerimônia que se faz, né, que é a leitura da Megilá de Ruth, né, o livro de Ruth, existe algumas razões para se ler o livro de Ruth em Shavuot, né? Uma das razões é que Ruth era bisavó de Davi. Então, Samuel escreveu o livro de Ruth para mostrar a genealogia de Davi e mostrar a origem da família dele, né? Essa é uma das razões. A outra razão é que a história de Ruth, todo o contexto da história dela, da chegada dela, né, em Belém, né, em Betlehem, foi na época da colheita da cevada. Então, ela viveu esse encontro com Boaz e toda a história dela ali na terra de Israel durante o período da contagem do homem, né, da colheita da cevada, que é o período de Shavuot, culmina em Shavuot, por isso que também é lido. Outra razão da leitura de Ruth ser feita nas sinagogas, né, e antes era feita parcelada, né, se lia uma parte em um dia e no outro dia lia outra parte, hoje se lê ela na totalidade na manhã do primeiro dia de Shavuot, então é lida do início ao fim. E uma dessas razões é que, né, segundo... o nome dele é difícil. Abu Draham escreve que, quando da outorga da Torá, os nossos antepassados tinham os status de conversos e precisavam ser circuncidados e fazer imersão ritual no mikvê para recebê-la. E, portanto, é apropriado que se faça a leitura da história de Ruth, a convertida que se tornou mãe da realeza de Israel. Como se diz, éramos todos convertidos então. Não nos esquecemos, então, que a gente lembra que ali no Monte Sinai era os descendentes de Israel e os povos misturados que se aliançaram com o Eterno, que abraçaram esse Deus único, né? Que é uma novidade, porque os povos têm muitos deuses, né? E o Eterno é um, Errad. Então, por esse motivo também é lido, né?
E ali, quando o Eterno, né, fez esse aprimoramento do caráter do povo, né, no processo de libertação, nos 3 últimos dias, o Eterno mandou que o povo se purificasse, que lavasse suas vestes, que se preparasse para esse momento, né, esse momento de apresentação frente ao Eterno, né? É um noivado casamento, Sim. né? Que é a aliança. A aliança linda que o Eterno fez com o povo. Amém. Então, por esse motivo, também é lido o livro de Ruth. Baruch Hashem. E tem a história de Ruth. A gente vai deixar essa história de Ruth. Para um outro episódio do Chá. Que é uma Porque delícia. é muito Sim. bom. Eu não vou contar a história dela, não. Eu só vou fazer uma pincelada para mostrar o porquê Ruth é tão importante como exemplo para nós. É só pincelada, hein? Imagina se eu falasse tudo. Os moabitas, assim mesmo. assim como os amonitas, eram povos que o Eterno proibiu que ficassem em sua presença. O Eterno deu ordem, isso está na Torá, que os amonitas e os moabitas permanecessem na Assembleia de Adonai. Proibiu. É muito sério isso. E Ruth era moabita, né? A família, né, de Noemi, ela saiu de Betlehem, que é a casa do pão, né, Belém, e foi, numa época de seca, lá para as campinas, né, de Moabe. E habitou lá, e os filhos se casaram lá, e enviuvou lá, e as noras também enviuvaram-se lá. E nesses momentos, né, de muita tristeza, elas permaneceram ainda com a sogra, mas a sogra quis voltar para Israel, fazer techuvá. E elas não queriam se separar dela. Ela pressionou uma das noras, desistiu de insistir, ficou em Moabe, mas Ruth amava tanto e era tão generosa, tão bondosa, que ela se aliançou com Noemi de tal forma que ela fez um juramento para Noemi, né? Ela falou: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Se você morrer aqui, eu quero ser enterrada junto, né? Eu quero permanecer com você com uma aliança de amor. E essa bondade de Ruth a redimiu. E ela acompanhou Noemi de volta, né, nessa techuvá, de volta para Israel. E ela, como moabita, ela renunciou. Toda a essência dela é o que nós temos que fazer. Renunciar à nossa velha natureza, renunciar o que éramos e nos aliançarmos, né, a essa oliveira que é Israel. E não tem como eu fazer parte dessa oliveira achando que eu sou um outro povo. Se eu quero fazer parte dessa oliveira, sugar dessa seiva, me alimentar com a Torá, que é uma aliança do Eterno com o povo de Israel, eu tenho que negar a minha origem. Amém. E dizer: eu sou Israel. Amém. Foi o que Ruth fez. Baruch E é o Hashem. que é onde a gente tem que se espelhar, né? Porque ela não é só uma conversa, ela se entregou completamente. Ela rejeitou aos deuses de Moabe, ela rejeitou as famílias que ela tinha, né? Aos espaços que ela poderia recorrer. Ela se entregou a uma pobreza em prol de servir a um Deus único, Deus de Israel. É isso que a gente tem que aprender com Ruth. Amém. Baruch Hashem. E a gente vai Amém. pensar com a pastora Ana Paula. É muito interessante essa história, né, de Ruth. E como a gente falou, a gente vai anota aí, Damares, a gente vai fazer um episódio Só com a Chá história Torá sobre a história de Ruth, de Ruth. porque ela não só tem a ver, né, com Shavuot, mas ela é muito especial para as nossas vidas enquanto mulheres, porque isso mostra que a Torá, ela não se preocupa com simplesmente com uma pureza genética, mas acima de tudo com uma pureza moral. Né, que é o que a gente viu em Ruth, né? E aí, só para a gente finalizar, voltando a essa questão dos frutos, né? A gente, por que em Shavuot a gente utiliza os frutos, né?
porque como já foi falado aqui que era uma festa agrícola, né, os judeus de todas as províncias e nações na época da celebração de Shavuot, eles traziam, quando havia o templo, né, antes de ser destruído o segundo templo, eles traziam as primícias dos frutos, né? Os de longe e os de perto. Exato, e isso era um símbolo que é o que tem que ser hoje nas nossas vidas, de gozo, de alegria, de gratidão ao Eterno, né? Por tudo que o Eterno fazia e provia na vida deles. Amém. Então, que quando a gente for celebrar Shavuot também, a gente tenha essa alegria, né? Como a Dani falou, que é uma festa alegre, que a gente traga à memória tudo que o Eterno já fez por nós, né? E que a gente precisa, quando olhar para esses frutos que estiverem na mesa durante a celebração, que a gente reflita sobre que nós precisamos frutificar. Porque a Torá nos compara a árvores, né? E aí, para encerrar, eu queria ler só aqui Mateus 7, 15 ao 20, que Yeshua fala assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos famintos. Vocês os reconhecerão pelo fruto. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de plantas espinhosas? Semelhantemente, toda árvore saudável produz bom fruto, mas a árvore doente produz fruto mau. A árvore saudável não pode dar fruto mau, nem a árvore doente produzir fruto bom. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, vocês os reconhecerão pelo fruto. Então, na verdade, aqui a gente também pode linkar com a parábola, né, do joio e do trigo, que já foi falado também aqui no início, né, que nós simbolizamos o trigo, né, e as diferenças do joio e do trigo, a Dani já falou, não vou repetir para a gente não se estender. Gálatas também, né? Exato, os frutos do Espírito. Então, que nessa festa, né, cada um contribua com o que há no seu coração, cada um prepare a celebração na sua casa, ou contribua na sua sinagoga, na sua congregação, né, como uma demonstração de gratidão ao Senhor. E conforme a sua prosperidade. Exato. E se você ganhou muito, dê muito. Sempre reflita sobre isso, né? Não busque sinais, busque frutos. Nós somos chamados para frutificar. Amém. Né? E que esse seja o objetivo maior das nossas vidas. E que celebremos Shavuot com toda alegria e gratidão em nossos corações. Amém. Então, esse é mais um Chá com Torá preciosíssimo, né? Falando de mais uma das festas do Senhor, de Shavuot. E que sejamos como Ruth, né? Uma guer, uma estrangeira que decidiu fazer techuvá e andar nos caminhos da Torá. E eu quero fechar aqui com Ezequiel, que a pastora Ana Paula leu, que fala assim: porém meu espírito dentro de vocês e os farei viver por minhas leis, respeitar meus regulamentos e obedecer-lhes. Vocês viverão na terra que dei a seus antepassados. E assim como Ruth declarou: vocês serão meu povo. Isso foi o Eterno falando para o povo. E eu serei o seu Deus. E Ruth falou: o teu povo é o meu povo, porque no original não é será o meu povo. Ela fala: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Maravilha. Assim como nós decidimos também fazer essa techuvá e escolher o caminho da Torá, assim você também pode escolher o caminho da Torá. Amém. E fazer essa techuvá como Ruth e como outras mulheres também decidiram. Amém? Shalom, shalom. E vamos brindar a mais uma festa? Amém. Amém. Hag Shavuot Sameach.